Com a extinção dos dinossauros, embora já existissem mamíferos muito pequenos, que eram do tamanho de ratos, né, que a gente tem até os dias atuais, esses primeiros mamíferos surgiram há cerca de 205 milhões de anos, portanto conviveram com os dinossauros. Eles tinham hábitos noturnos, eram muito pequenos e havia uma pequena diversidade, então, deles, enquanto eles conviveram com os dinossauros. A partir da extinção dos dinossauros, que coincide também com a separação da Pangeia, que era um grande continente, nos 5 continentes que conhecemos hoje em dia, a gente teve uma grande irradiação e essa separação dos continentes produziu isolamentos, barreiras geográficas que permitiram uma grande diversidade dos mamíferos que a gente conhece até os dias atuais. E essa grande biodiversidade dos mamíferos, ela passou a ser ameaçada justamente com as grandes navegações iniciadas no século XVI pelos portugueses e pelos espanhóis, que propositalmente ou inadvertidamente acabaram transferindo mamíferos da Europa para outros países e isso produziu novamente algumas extinções, justamente porque os mamíferos entravam nos outros países como espécies exóticas, sem que houvesse predadores ou doenças deles, ou eles levavam doenças para esses outros países e provocaram algumas extinções de espécies nativas justamente pela introdução dessas espécies exóticas. E há até historiadores que chamam essa possibilidade, então, de eliminação das barreiras geográficas ocasionada pelas grandes navegações como quase uma nova Pangeia, essa globalização do planeta que produz novas interações entre os seres vivos que estavam ao longo de milhões de anos isolados nos continentes e que voltam então a se reunir por força da aproximação que os meios de transporte então produziram aí nos últimos 500 anos. Bom, na nossa tabela do tempo geológico existem diversos seres vivos ali representados, mas aqui nos interessa representar o gênero humano. A nossa escala de 10 milhões de anos, correspondendo a 1 centímetro, ela não comporta, não seria possível representar nessa escala o surgimento da espécie humana, que tem aproximadamente 200 mil anos. Então, a nossa opção foi representar o gênero humano, que surgiu há aproximadamente 2 milhões de anos na África. Os primeiros registros fósseis que se tem, então, são de aproximadamente 2 milhões de anos. E então essa representação corresponde a mais ou menos 2 milímetros na nossa escala de tempo geológico. Bom, na nossa escala também representamos o surgimento das pteridófitas e aqui vale a pena destacar esse grupo, porque são as primeiras plantas com vasos condutores e justamente por elas terem vasos condutores, elas puderam ocupar o ambiente terrestre e desenvolver árvores de grande porte. Como elas são as primeiras a surgir, as pteridófitas não enfrentam a competição das gimnospermas e das angiospermas, por isso elas produziram imensas florestas de pteridófitas justamente naquele período lá em que viveram os grandes répteis, os dinossauros. E essas grandes florestas, em determinadas condições de pressão e temperatura, acabaram dando origem aos reservatórios de carvão que a gente passou a explorar intensamente nos últimos 200, 300 anos, né, de existência da espécie humana. Então, nós tínhamos o carbono fixado nos tecidos vegetais das pteridófitas, dos seres vivos que surgiram há cerca de 400 milhões de anos. Esses seres vivos foram soterrados e o processo de decomposição deles foi incompleto, dando origem, então, aos reservatórios de carvão no subsolo.